Bom dia. Por gentileza, tomem seus lugares. Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso evento Startups, Desafios e Soluções para a Cidade. Esse evento é promovido pela Associação Brasileira de Startups, ABStartups, em parceria com a Câmara Municipal, Gabinete da Vereadora Soninha Francini, e a 011 Startups. A primeira mesa, o tema é o ambiente para startups na cidade de São Paulo. Vai ter mediação da vereadora Soninha Francini, que já está na mesa, e eu convido para tomar seu lugar na mesa a secretária municipal de Trabalho e Empreendedorismo de São Paulo, Aline Cardoso. Muito obrigada. Convido a Tânia Gomes, vice-presidente da ABStartups. Convido o Ricardo Jobim, advogado, e o Rodrigo Quinalha, CEO da Kiki Ventures. Aí, agora, eu já passo a palavra para a vereadora Soninha Francini, para ela fazer a saudação e já mediar essa mesa, cujo tema é o ambiente para startups na cidade de São Paulo. Muito obrigada. Bom dia. Deixa eu confirmar uma coisa. Estamos online? Sim. Antes que eu anuncie, que às vezes cai a conexão. Essa reunião, como quase todas, está sendo transmitida ao vivo pela internet, pelo site da Câmara Municipal, sãopaulo.sp.leg.br, no link Auditórios Online. Essa é a sala Sérgio Vieira de Mello. Então, se vocês quiserem compartilhar essa informação com colegas, passar um WhatsApp, geralmente roda bem no celular também, de modo que o nosso público pode ser bem maior do que o presente aqui hoje. Por falar em público presente, quem de vocês já tinha estado na Câmara Municipal de São Paulo? Obrigada. Gostaria muito de reforçar o convite para que vocês, claro, apareçam pessoalmente quando puderem, mas acompanhem também as atividades da Câmara, que hoje está cada vez mais fácil, né? Tá cada vez mais fácil de acompanhar à distância. Acontecem muitos eventos como esse, seminários, encontros, palestras, debates muito interessantes, com muito potencial para enriquecer o processo legislativo. E alguns debates são bem diretamente conectados com o processo legislativo, com algum tema em pauta, na forma de projeto de lei, outros não, tratam de questões mais gerais. Esse aqui pode ser um pouco das duas coisas. A gente pode concluir que precisa de mudanças legislativas, de modo a criar um ambiente mais amigável para startups, ou pode concluir que existem outras ações necessárias que não passam necessariamente por produção legislativa. Curioso que hoje a gente fala de um tema em que os unicórnios estão presentes no dia a dia das pessoas. As pessoas veem unicórnios todos os dias. Talvez não conheçam por esse nome. Mas quando eu convidei um amigo meu hoje, olha, a gente vai ter 2 seminários hoje na Câmara, um sobre o Plano Municipal de Cultura e um sobre startups. E ele, que é isso? E aí você cita alguns exemplos e ele fala, tá, mas ele conhece unicórnios, naturalmente. Então, a inovação, as startups estão presentes nas vidas das pessoas de muitas maneiras, mas poderiam estar muito mais, inclusive do ponto de vista da participação das pessoas, não como usuárias, consumidores, beneficiárias dos serviços prestados por startups, mas elas mesmas como parte, né, como produção, como contribuição. Não combinamos quem falaria primeiro. Alguém prefere falar primeiro? Alguém prefere não falar primeiro?
Resumindo aqui, a Aline Cardoso é graduada e pós-graduada em Relações Internacionais. Atuou como coordenadora de projetos na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Dirigiu a empresa de consultoria e projetos internacionais Orbis. Ao longo de sua carreira, trabalhou principalmente com atividades de fomento ao desenvolvimento econômico e a geração de trabalho e renda. Desde julho de 2017, é secretária municipal. Tem como objetivo a criação de novas oportunidades com investimento na economia criativa e colaborativa, entre outras coisas. Bom dia. Bom dia. Acho que faltou falar vereadora, né? Eu pulei. Mas eu tenho tanto orgulho de ser sua colega. Pessoal, prazer estar com vocês. Queria agradecer muito, querida Soninha, pelo convite, toda a organização, né, a B Startups também, todos os colegas aqui da mesa. Vou pular as formalidades, mas deixar um cumprimento especial para a mesa, que são pessoas que estão engajadas aí com esse ambiente na cidade. Não fiz uma apresentação formal, queria que fosse um pouco mais um bate-papo e, inclusive, me deixando à disposição depois para esclarecer qualquer tipo de dúvida que exista. Bom, hoje, de fato, eu estou secretária dessa pasta que se chamava Trabalho e Empreendedorismo e agora se chama Desenvolvimento Econômico e Trabalho. A razão pela qual nós mudamos o nome da secretaria é que não existia uma pasta, né? Existia desenvolvimento econômico, depois tiraram esse nome, ficou só Trabalho e Empreendedorismo, e eu dizia o seguinte, Soninha, chamar a Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo era como se a gente chamasse a Secretaria de Transportes e Mobilidade de Secretaria do ônibus, do metrô e do táxi. Né? A gente não está falando do meio, a gente está falando do fim. Então, o fim que nós buscamos é o desenvolvimento econômico. E quais são os meios para a gente chegar lá? Vários, dentre eles o trabalho e o empreendedorismo, mas a qualificação, a redução de desigualdades, o apoio às vocações da cidade, uma série de coisas. Então, nesses 2 anos, a gente tem pensado muito nas vocações da cidade e numa proposta estruturada para mais médio e longo prazo. Hoje está sendo desenhado, a contratação aconteceu há algumas semanas e, em breve, nós vamos dialogar com os vereadores e com a sociedade civil e com os setores das cadeias produtivas sobre um plano municipal de desenvolvimento econômico, pensando a cidade para os próximos 10 anos. São Paulo nunca fez um plano nesse formato, nenhuma capital do Brasil fez. A gente olhou para algumas cidades do mundo que fizeram e entendeu o que precisava fazer. 10 anos é um prazo razoável, mais que isso não dá para fazer, menos que isso não faz muito sentido para uma política pública. E a inspiração que a gente tem são algumas cidades do mundo que, inclusive, e é por isso que eu estou fazendo essa introdução, precisaram se reinventar e aprender a lidar com a realidade das startups. Se você olha para Paris, por exemplo, que é um dos casos que a gente estudou, foi uma cidade que foi sendo considerada velha economia e foi perdendo uma série de oportunidades e de empregos. E as startups preferiam ir para Berlim, Barcelona, Londres, dentre outras cidades. Até que a prefeitura de Paris parou e falou, opa, não podemos mais continuar atrasados dessa forma. E fez um plano, no caso de 10 anos também, que eles chamaram de Plano Municipal de Inovação. E em 10 anos, Paris saiu de uma cidade que era considerada velha e atrasada para a capital europeia das startups, recebendo um reconhecimento internacional agora em 2018. É um pouco o que São Paulo também tem feito. A gente tem pensado quem somos, aonde estamos, para onde vamos, e se posicionado em relação ao tema. De fato, como a Soninha já falou, 9 de 10 unicórnios são de São Paulo. Né? Tem alguns números aqui que eu acho que são da B Startups, de que 40% das startups do Brasil estão no estado de São Paulo, dessas 70% na cidade de São Paulo. Então, você pode pensar, diferentemente do exemplo que eu dei, mas então está legal para São Paulo, a gente está bem posicionado. Sim e não. A gente está bem posicionado porque aqui tem rede, tem conexão, tem capital, tem mercado. Mas faltavam, e acho que não resolvemos 100% ainda, mas estamos caminhando para isso, faltavam políticas públicas. Quando você olhava para cidades como Recife ou Florianópolis, a gente percebia que a abertura, né, o incentivo, o apoio para receber startups era muito maior do que a cidade de São Paulo. E a gente tem procurado equacionar isso, resolver isso de várias maneiras possíveis. É claro que uma parte do que as startups precisam, né, como eu citei aqui, especialmente capital, não depende da prefeitura.
Mas a prefeitura pode, sim, e deve criar um ambiente favorável ao empreendedorismo, à proliferação de ideias, à capacitação, suporte aos empreendedores, especialmente quando eles estão começando. Né? A gente precisa alargar a boca do funil. Vários mercados que são muito promissores, e a gente pode pegar o exemplo do Vale do Silício, tem uma lógica de que mais pessoas precisam tentar, mais pessoas precisam empreender. Quer dizer, não é só o unicórnio. Mais pessoas precisam botar a sua ideia para rodar, tentar, arriscar, sem medo de fracassar, que, aliás, o fracasso é considerado um dos ingredientes muito bons para o ecossistema de startup. Quanto mais empresas errarem, melhor esses empreendedores ficam para acertar e acertar mais da próxima vez. Então, a gente está trabalhando muito nessa lógica. A gente entende que, bom, quem trabalha com empreendedorismo sabe, aonde tem problema, tem oportunidade de empreender. E não faltam problemas, portanto, não faltam oportunidades. Mas o ponto é assim, quem está empreendendo, quem está, como você falou, né, quem sabe o que é startup? E quem está se preparando para aproveitar essas oportunidades? E aí entra essa política pública que a gente está fazendo há 2 anos. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ontem, no Estadão, no caderno de Economia, PME, uma matéria nossa sobre o TEIA, que é um dos nossos equipamentos, uma das nossas políticas. Qual é a ideia? A ideia é que talento não tem CEP, não tem raça, não tem gênero, não tem bairro, não tem faculdade preferida. O talento está em qualquer lugar. O ponto é que, no crescimento exponencial do empreendedorismo que a gente tem visto, entre o empreendedorismo de oportunidade e o empreendedorismo de necessidade, o que a gente tem visto é um grande crescimento do empreendedorismo de necessidade. As pessoas que estão empreendendo porque estão desesperadas, sem emprego e tal. E tudo bem essas pessoas empreenderem e nós apoiarmos e nós vamos dar meios para que elas possam vencer, mesmo tendo começado por necessidade. Mas é importante que a gente tenha cada vez mais empreendedores por oportunidade também. Pessoas que pararam, se prepararam, analisaram, enxergaram o nicho, enxergaram a oportunidade e foram para esse caminho com um pouco mais de solidez. E é por isso que essas políticas públicas que a gente tem feito são políticas públicas que visam despertar, né, a sensibilidade e a identificação das oportunidades e preparar as pessoas para receberem, enfim, para enfrentarem os desafios e aproveitarem as oportunidades. O que a gente tem feito, então? Criamos algumas políticas de capacitação para o empreendedorismo, especialmente a fábrica de negócios, que é um treinamento, né, com ideação e validação, para que quem tem uma ideia possa transformar essa ideia em negócio. Tem toda uma metodologia, e nós já atendemos alguns milhares de pessoas. Fortalecemos, que seria a etapa seguinte à fábrica de negócios, fortalecemos muito o Vaitec, que é uma política que veio da gestão passada para apoiar startups de periferia, mas que, quando nós encontramos, ela tinha um viés mais de apoio a projetos do que apoio a negócios. Então, nós transformamos o Vaitec para que ele se transformasse em uma verdadeira aceleração de negócios, com uma metodologia empreendedora mais estruturada. E agora, nessa última edição, a 4ª, o Vaitec também recebeu uma aceleração tecnológica com a Mastertech, Camila Schutt, para que não só sejam empreendedores de verdade, mas que também olhem para a tecnologia como um pilar mais estruturante, para que, de fato, eles possam se transformar e ganhar escala no mercado das startups. Criamos também essa que eu mencionei do jornal, né, o TEIA, que é um coworking com um pouquinho de incubação, que está em territórios que não são cobertos pelo mercado. Quando a gente olha o mapa de coworking, Soninha, é impressionante. A gente já sabia mais ou menos disso, mas a gente fez um levantamento e a gente ficou chocado. Todos concentrados na região central, né, num quadrilátero ali de Berrini, Faria Lima, Jardins Paulista, e pouquíssimos nas regiões mais afastadas. Eu não falo nem só de periferia, eu falo de regiões um pouco mais afastadas desse quadrilátero. E a gente criou o TEIA com o objetivo justamente de acolher esses talentos que estão fora desse eixo. Então, a gente montou o primeiro em Taipas, encravado na Coab de Taipas. O segundo vem em Cidade Tiradentes. O terceiro vem em Parelheiros.
Depois, Santo Amaro, dentro de um equipamento de mulheres vítimas de violência, quer dizer, um apoio à mulher empreendedora ainda mais fortalecido. E a gente vai acabar vindo para o centro também, mas com uma pegada mais temática de economia criativa. A ideia é terminar o ano que vem com 10 a 12 teias, né, esses espaços, que são inspirados também em políticas públicas que nós já vimos nessas cidades mais amigáveis ao empreendedor, porque a ideia não é só ser um coworking. A ideia é ser, sim, um espaço de trabalho colaborativo, mas também e principalmente ser um lugar de acesso ao conhecimento, à formação, à capacitação empreendedora mesmo, e também um lugar de conexão. O curioso que tem acontecido nesses espaços de periferia é que, primeiro, um fortalecimento de rede local. Pessoas ali, o pessoal trabalhava muito na própria Coab, né, na sala de casa. Então, pessoas que trabalhavam num prédio, pessoas que trabalhavam no outro prédio, que não se conheciam e que eram ou potencial cliente fornecedor ou potenciais parceiros. Então, eles se encontram no TEI e estão fortalecendo. A gente tem cases nessa entrevista, tem alguns bem interessantes. Mas a ideia é também conectar o TEIA com o ecossistema central de capital, de conhecimento. Para finalizar, enfim, tem uma série de outras coisas aqui, mas eu acho que ficou muita informação. A gente tem também trazido hackatonas, especialmente hackathons e hackatonas para mulheres empreendedoras. A gente criou também, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, um programa chamado Empreendedoras Digitais. Está um pouquinho parado porque o recurso não chegou ainda, né? Está meio devagar essa transação com o governo federal. Mas a ideia é que a gente possa ter a inclusão nesses ciclos de oportunidade, não só das pessoas periféricas, mas uma inclusão de raça e gênero bem forte também, inclusive porque a gente sabe que a quantidade de mulheres no ambiente de startups é relativamente reduzida. Paradoxalmente, estudos apontam que as mulheres mostram até melhores resultados financeiros, mas elas têm mais dificuldade de acesso a capital. E, por fim, uma conexão grande também com a Secretaria de Inovação e Tecnologia, eu sei que o secretário Daniel Allenberg vem na sequência, e com o setor privado, para a gente trabalhar mais a qualificação profissional no setor de tecnologia. A gente tem, como eu falei, no Vaitec, a gente já trouxe isso, mas a gente tem dados que mostram o quanto o gargalo, a escassez de profissionais de tecnologia no mercado, mesmo na cidade de São Paulo, ela atrapalha a competitividade das empresas. Tem um histórico, por exemplo, da 99, que buscou desenvolvedores na Argentina. Quer dizer, enquanto a gente também não tiver uma abundância de mão de obra qualificada, o crescimento desse ecossistema pode ser, de alguma maneira, prejudicado. Então, a gente está trabalhando muito com a Brascom, e eu gostaria que a gente trabalhasse também com a B-Startup, no fomento à qualificação profissional. Daqui para o ano que vem, a gente pensa fazer, a gente já tem meios para fazer uma qualificação introdutória de cerca de 2.500 pessoas, e depois mais aprofundada, inclusive levando programação para o ensino médio. Sabe que o município tem, né, Soninha, 8 escolas de ensino médio. E a gente está desenhando um programa piloto para colocar programação nessas escolas de ensino médio, para fazer com que pelo menos 500 jovens da rede pública possam sair dali já mais desenvolvidos no tema de tecnologia. Então, está aqui um panorama geral, fico à disposição para a gente conversar, mas eu acho que assim, o importante é a gente constatar que a oportunidade, o potencial existe, que o mercado já é abundante, mas que, enquanto não houver políticas públicas de inserção de todos, a gente corre o risco de ficar com essas oportunidades fechadas numa bolha. E isso não pode acontecer, porque, como eu disse, talento não tem raça, não tem gênero, não tem CEP, e acho que um dos principais papéis do poder público é fazer com que todas essas oportunidades, toda essa riqueza do ecossistema sejam ampliadas para que a gente possa, aí sim, alargar essa boca do funil e ter um número mais significativo ainda de grandes sucessos. Obrigada. Agradeço a vereadora licenciada e secretária Aline Cardoso. E agora, se vocês não se opuserem, quando a gente tem um número de presentes que comporta isso, eu gosto de passar o microfone para que cada um se apresente. Então, entre uma fala e outra, vamos passar o microfone aqui por fileiras. Bom dia, sou Bruno Pinheiro, da PR Comunicação e da Comunidade 011, também no Comitê de Relações Governamentais. Bom dia, Felipe Oliveira, da Folha de São Paulo, acompanho esse mercado de startups para o jornal.
Sérgio Perales, eu sou antropólogo e eu estou desenvolvendo um projeto que basicamente se foca no mapeamento de ecossistema de inovação, né? E procurando identificar inteligências e ativos dentro dos espaços urbanos. Rafael Manja, sou responsável pelo ambiente de inovação do Silicon Valley, eu sou da Stanford University e também sou responsável pela comunidade da Singularity, também para inovação em São Francisco. Simvaldi Tacanambi Leão, eu sou o fundador e o editor da revista Imprensa, faz jornalismo para jornalistas. Posso avançar uma fileira? Bom dia, Damares, da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Bom dia, meu nome é Flávio Gurgel, eu sou da Mob Hub. A gente tem um projeto de estacionamentos conectados para a mobilidade, para os novos modais. Obrigada. Olá, eu sou a Evelyn Dias, responsável por uma startup, chama-se Santa Food, tem com foco em food services e viés social. Faz parte da comunidade 011 e do Comitê de Relações Institucionais. Bom dia, eu sou a Amanda e eu trabalho com a startup Bela Poupadora, que é responsável por ensinar mulheres educação financeira e realização de sonhos. Bom dia, meu nome é Luzia Lobato, sou proprietária da clínica multidisciplinar Bem Mais Saúde de São Paulo. Bom dia, eu sou Vini Machado, sou cofundador da Startadora, a gente trabalha com inovação corporativa e também sou da comunidade 011 e do Comitê de Relações Governamentais da comunidade 011 Startups. Muito obrigada. Depois, entre os dois próximos expositores, a gente passa para outra fileira. Passo a palavra agora para a Tânia Gomes Luz, pós-graduada pela FGV em Gestão Estratégica de Negócios e em Gestão do Conhecimento e Inteligência de Mercado pela PUC. Tem cadeira como Board Advisor no Living Lab Sebrae e atua como Innovation Board Advisor na Associação Comercial de São Paulo. E é vice-presidente da Associação Brasileira de Startups, fundadora da 33 e 34 Shoes, marca que permaneceu no mercado por 3 anos. Outro dia eu quis dar uma busca para ver se ainda estava, porque eu estava numa loja com uma mulher procurando sapatos 33 e eu falei, acho que eu posso te ajudar. Não posso mais. Morreu. Única profissional de e-commerce premiada no Prêmio Empreendedores de Sucesso da Pequenas Empresas Grandes Negócios. Colocaram inteiro. E eu risquei uma parte. É escritora, palestrante, mentora no programa SP Stars e fundadora da Girl Boss Consulting, especializada em estratégia para startups. Como diríamos aqui no vocabulário regimental, tem Vossa Excelência a palavra. Que lindo, primeira vez que isso acontece. Bom dia, gente. Acho que você precisa chegar bem mais próximo. perto. Vou chegar mais perto de você, tá, Ricardo? Melhorou? Inexperiência nessa mesa. Primeira vez. Primeiro, eu acho que cabe um agradecimento. Eu acho que esse é o primeiro movimento que a gente faz, em que a gente coloca na mesma mesa, não para brigar e discutir, mas para falar sobre inovação, o nosso ecossistema de inovação e poder público em São Paulo. Então, eu estou extremamente feliz da gente ter dado esse primeiro passo. Acho que cabe um agradecimento à Soninha e ao César, que fizeram esse movimento, levaram o Luísa e sentaram para conversar com a gente, lá no Cubo, e aí depois trouxeram a gente para cá. Eu ouvi a Aline falando, e a gente se encontra em vários pontos pela cidade, né, Aline? Porque eu acho que a gente, no final, eu postei isso algum tempo atrás, eu, Soninha, você, acho que a gente tem papéis diferentes, mas com um propósito muito parecido, né, que é incluir o máximo de pessoas possível na bolha da inovação, porque todos os negócios futuros, eles têm que ser inovadores, essa é uma característica que a gente acredita que tem que existir. Então, feito esse parênteses, estava te ouvindo falar, e o que eu percebo é que existe, por parte do poder público, sim, uma preocupação, um compromisso em criar um ambiente mais acessível para empreendedorismo e aí empreendedorismo com inovação. E do nosso lado, do lado dos empreendedores, a gente percebe uma ausência de medo, porque a gente já saiu da zona de conforto faz tempo, então a gente não tem medo de errar. Ai, gente, não ouve. A gente... Cheguei. A gente... Agora funcionou? Melhorou? Obrigada. Assessoria de imprensa dando bronca aqui. A gente percebe claramente que existe
essa boa vontade. Do lado de cá, a gente não tem medo de errar, então a gente empreende muito mais rápido, a gente encontra soluções muito mais rápidas para problemas antigos, e isso seria interessantíssimo não só para a sociedade, não só para a cidade de São Paulo, mas para o próprio governo. Muita coisa que hoje o governo não consegue resolver rapidamente, a gente sabe que existem soluções já disponíveis em startups dentro de São Paulo. No Brasil, hoje, para dar um número geral, somos 12 mil startups mapeadas. Disso, quase 3 mil delas estão na cidade de São Paulo. Os 9 unicórnios que a gente tem, eles estão nessa cidade, então eles empregam aqui, eles trazem dinheiro de investidores estrangeiros para cá, eles criam um ambiente de inovação e, muito mais que isso, eles inspiram para que novos empreendedores se sintam confortáveis nesse ambiente. Então, o que eu acho que existe hoje, no final das contas, é um gap entre o que o poder público já consegue fazer e o que a gente tem capacidade de entregar. Quando a gente conseguir unir essas duas forças, eu acho que São Paulo vai conseguir ter a representatividade, quando eu falo de ecossistema de inovação, que ela merece. Porque São Paulo é a maior cidade do Brasil, a gente tem uma representatividade incrível na América Latina, a gente é uma cidade incrível para o resto do mundo, mas a gente ainda não se posiciona como um grande ecossistema de inovação, como a gente deveria fazer. Só que, para a gente se sentir um ecossistema de inovação, antes a gente precisa dar oportunidade para empreender sem CEP, sem gênero, sem cor, sem nada. Porque são esses empreendedores que, nascendo fora de um CEP rico, como a Soninha me explicou na última conversa que a gente teve, vão entregar soluções que efetivamente façam sentido para o nosso país, para a nossa cidade, para as pessoas que estão aqui. A gente é muito empreendedor, mas a gente é pouco inovador nesse momento. A gente não cria tantas coisas que resolvem problemas no Brasil. A gente muito mais copia, traz para cá e tropicaliza essas soluções do que cria soluções inovadoras, efetivamente. Então, eu gostaria muito que a gente agora começasse a pensar e a olhar para um futuro em que a gente consiga unir essas duas forças, porque aí, assim, a gente vai conseguir fazer o que a Aline estava falando lá no começo, e a minha grande expectativa que é ter espaço para criações inovadoras, sem restrições, como a gente teve algumas no nosso passado mais recente. Obrigada. Mais uma fileira de apresentações. Rodrigo quer examinar o currículo para ver o que eu risco, o que eu mantenho? Tá tranquilo, só o Rodrigo já tá bom demais. Tá bom, então vamos lá, mais uma fileira. Olá, bom dia, sou o Marcos Martins, sou empreendedor, também sou aluno do Renova BR, me interesso aí, já estou envolvido com esse ecossistema aí desde 2016 e recém-chegado de São Paulo, sou de Vitória, no Espírito Santo. Obrigado. Opa, bom dia a todos. Meu nome é Murilo, sou da empresa Shift SSA, uma startup voltada à inteligência artificial. Eu sou especialista na área de Smart City, na área de reconhecimento facial. Apliquei algumas atividades na cidade onde eu vim, né? Eu sou de Salvador, Bahia, e trabalho com eventos, né? E estou aqui para conhecer quais os novos desafios aqui da cidade de São Paulo. E moro há 13 anos aqui em São Paulo, trabalho com tecnologia, sou professor da Embi Morumbi, na área de tecnologia de IoT, né, e redes e sistemas operacionais. Ok? Um bom dia a todos e aproveite o dia. Bom dia, meu nome é Miriam, eu sou advogada, super interessada na temática, querendo me envolver mais no ecossistema, então, para mim, está sendo super interessante. Bom dia, meu nome é Fernando, eu tenho uma startup chamada Emotify, que conecta e engaja doadores de sangue, e sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Bom dia, meu nome é Marcelo, sou o Head de Planejamento Tributário do Jobim 9, uma spin-off do escritório Jobim Advogados. Muito bom dia, meu nome é Augusto Aiello, sou founder da Voe Sem Asas, da Sou Urbanismo, e também estou na Associação Comercial de São Paulo e como conselheiro no Fórum de Jovens Empreendedores Nacional, né, na CONAGE, Confederação Nacional de Jovens Empresários. Mais meia fileira. Olá, bom dia, eu me chamo Vitoriano, eu sou lá de Cuiabá e eu tenho uma startup chamada Smart Grain e aí eu também faço parte da... Assim,
comunidade de lá, e daí eu quero ver o que aqui eu posso absorver para dar tipo andamento lá, porque lá tá 20 anos atrás ainda isso daí. Boa tarde a todos, bom dia, né? Sou Robson Marri, sou CEO da Paycar Express e CDO da OBXD, uma empresa de comunicação digital, e atuo aí no ecossistema de inovação há 10 anos e tecnologia. Bom dia a todos, meu nome é João, eu trabalho na Pilar X, nós somos uma iniciativa de investimentos em startup no setor de construção. Bom dia, meu nome é Fernando, eu trabalho com o João, a gente é focado em investimento em Construtec. Eu passei 2 anos fazendo meu MBA nos Estados Unidos, agora eu voltei e eu espero poder colaborar muito com o ecossistema. Agora a gente volta para a mesa e depois continua. Estou encantada de ver a quantidade de unidades da federação representadas nessa plateia e o quanto cada pessoa aqui pertence a inúmeros coletivos, organizações, associações, movimentos, muito, muito legal. Então vamos lá, Rodrigo Quinalha é um expoente no mercado de inovação e tecnologia. Você não quis ler o currículo, vou ler como está aqui agora. 20 anos de experiência com passagem em empresas multinacionais como o SAP e 11 anos exclusivamente dedicados ao empreendedorismo, eleito em 2017 top 10 investidores anjo do Brasil em votação promovida pela Associação Brasileira de Startups. Atualmente é Head of Strategy da Kik Ventures, uma das maiores e mais qualificadas Venture Builder Capital de startups da América Latina, que possui atualmente um portfólio composto de mais de 70 startups investidas e alavancadas, com negócios em 21 cidades e 6 países distintos: Brasil, Israel, Estados Unidos, Chile, China e Estônia. Tem Vossa Excelência a palavra. Obrigado a todos. Eu acho que é uma grande oportunidade, né? Uma honra agradecer o convite feito, né, para estar presente. Eu acho que essas conversas onde nós temos realmente um misto, uma heterogeneidade, né? Eu acho que de mentes, pensamentos, órgãos e representatividade, eu acho que torna muito importante exatamente o que nós estamos vivendo agora no Brasil, né? Aqui que o nosso projeto começou em 2010, então a gente já navega há 8 anos e meio, que é muita novidade, né, para o pessoal a partir de 2015, 16, 17. A gente acreditava muito nesse projeto e a gente estabeleceu, inclusive, por mais que a gente tenha investimentos fora do país, a gente tem escritórios hoje físicos São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Ribeirão Preto e também no Embarcadero Center, que fica lá em São Francisco, né? Então a gente criou 5 polos de apoio físico, porém tem startups aí em mais de 46 cidades diferentes, né, em regiões diferentes. O que nós vemos, né, apesar de uma tese um pouco agnóstica nossa de investimento, a gente tem empresas de educação, empresas de fintech, né, insurtech, serviços financeiros, diversos marketplaces. Temos empresas de smart cities, desde veículos elétricos até empresas para mobilidade urbanas apenas para mulheres, né? Depois eu faço um jabá aqui da Lady Driver também, está operando super bem em São Paulo. Nós temos empresas com bastante destaque também, até na área de Construtec, viu? O pessoal aqui que investe. A gente foi o primeiro fundo a trabalhar na área de real estate, construção civil no Brasil, para ter um veículo formatado de investimento para essa finalidade. Há 2 anos e meio atrás nós começamos esse trabalho. E o que a gente vê hoje dentro do conceito é muito interessante, né? Falar primeiro de inovação. Antes de chegar em startups e toda essa definição, né, que hoje é muito comum e está na boca de todo mundo quer ter uma startup, né? Primeiro ponto, a gente tem que entender que não há mérito nem demérito de você não ser uma startup. Eu mesmo tive empresa de serviço muito bem sucedida, foi vendida com valor super legal, obrigado, teve impacto, empregou, gerou competitividade. Então a gente tem que entender que para ser uma startup você tem que ter alguns DNAs e responder alguns critérios que nem sempre, dentro de um modelo de negócio da sua pretensão, se torna necessário, né? Primeiro, eu acho que é importante desmistificar esse ponto, né? Uma startup ela tem que ter escalabilidade, ela tem que crescer de forma abrupta num curto espaço de tempo, né? Ela tem que trazer impacto e inovação. Ela tem que ter um conceito de modelos repetitíveis, recorrentes e, de alguma forma, criar essa quebra de experiência via inovação, via impacto. E outro ponto, ela tem que ter, sim, um DNA de rentabilidade, tá? Isso é muito questionado hoje, porque todo mundo recebe cupons, né?
vamos dizer, carinhosos, né, e bastante saudáveis, de várias ferramentas, né, de incentivo. Olha, toma R$30, toma 20, toma 15, toma 8. Você fala, como que essa conta fecha, né? Como que um Uber, depois de praticamente aí séries D, né, que a gente fala de Venture Capital, né, foi para IPO, né, abriu capital, e de uma forma negativa o seu caixa, certo? Porém, ele havia uma engenharia econômica financeira por trás, que a cada dólar injetado voltava entre 6 e 8 dólares. Ou seja, assim, ele é uma empresa rentável. Só que existe um conceito, né, em inglês que nós chamamos de winner takes all, né? Ou seja, o growth, o crescimento, a expansão, ela tem que ser bem mais agressiva. Quando a gente olha DNAs digitais, e a gente passa pela transformação digital, e eu acho que é um pouco dessa temática, onde o governo tem que fazer parte disso. Sim, o governo tem que pensar também, ser inovador e crescer junto com a sociedade, né? Não só a esfera privada, a gente olha, tem 4 players na mesa, e não adianta pensar isoladamente, né? Isso é um grande erro também, a gente achar que nós vamos copiar o sistema de Israel, o sistema do Vale do Silício, no qual eu residi um tempo, que é um sistema fantástico, né, que eu frequento desde 2010. Eu olho, por exemplo, você pega a França, também é um ótimo case, eu olho a Estônia agora para fintechs, né? Eu tenho, por exemplo, 7 startups que saíram da cidade de São Paulo, isso é muito ruim para a gente, né? Se distanciou daqui que fisicamente, e, de repente, uma dessas empresas pode ser um unicórnio, por que não? Saíram, né, da cidade para outra cidade do estado? Saíram para Florianópolis, para Estônia, ou até de país, tá, Soninha? O que eu quero dizer, talvez, é algo que a gente tem que pensar, não é São Paulo em específico. Eles ficam procurando, a gente tem que entender que não há o empreendedor, talvez digital, ele não tem mais essa consciência de casa, de localidade, de raiz. É nômade. Ele vai procurar as melhores oportunidades onde tiver. Ele não tem medo de falhar, não tem medo de errar, e ele quer construir esse relacionamento onde for necessário. Eu digo o seguinte, né? Alguns encontram desculpas e alguns meios, né? E esses novos empreendedores, eles têm um propósito, um engajamento diferente. Então, o que eu coloco aqui em cena a gente precisa ter um quadrilátero muito bem alinhado e com uma sinergia muito grande entre grandes empresas, corporações, aí eu estou falando da iniciativa privada, a iniciativa pública, que é essencial para o nosso projeto, né? E aí, quando eu coloco, tem os investidores e, para finalizar, os empreendedores. A gente tem que pensar na formação desses 4 silos, que hoje eu falo silos porque eles caminham isoladamente, né? Quando eu defino uma política pública, e um exemplo, tá? As startups essa semana comentaram comigo que teve que entrar para fazer um cadastro de resíduo sólido, porque a multa era R$ 1.700. Pô, um empreendedor meu, quer dizer, com quase 100 funcionários, ficou lá em reunião porque achou que ia pagar multa. Ô, Rodrigo, não pode, tem que fazer tal. Pô, foi 1 hora de um cara super importante que gera 70 empregos diretos e talvez 150 indiretos. Rodrigo, tem normativas, tem legislações, etc. Mas a pergunta é, o que nós podemos desburocratizar? Como nós podemos, como políticas públicas, ser catalisador, né? Ou talvez não é nem incentivar, não atrapalhá-los, né? Porque eu acho que é isso, é dar velocidade para esses empreendedores trabalharem. Do outro lado, do investimento, a gente tem um acesso a capital muito grande, a gente teve unicórnios, tem uma atratividade muito grande, né? A gente formatou muito bem os investidores anjos, né? Aceleradoras, onde a gente parte por um capital seed, né? Um semente, e depois para venture capital. Esses elos, há 5 anos atrás, tinham gaps muito grandes que geravam mortalidade dessas startups. Hoje a gente tem um alinhamento entre estágios de investimento muito mais maduro e muito mais sólido hoje. A gente está com um momento muito oportuno no Brasil. A Kik mesmo recebe mais de 300, 310, 20 decks por mês. Tem hoje 4 pessoas na equipe só filtrando oportunidades, né? É algo assustador, né? Pelo Brasil inteiro, logicamente. Mas, digo, São Paulo continua como o principal polo, sim, de a quantidade e qualidade também de deals que chegam em São Paulo é impressionante. E sem CEP. Eu concordo muito nesse sentido, porque chegam de todos os lugares, né? E aí bairros, talentos diferentes, idades diferentes. Aqui que tem investimento em empreendedor de 21 anos até 64 anos de idade. Então a gente vê que essa pluralidade gera esse sinal. E eu queria só finalizar com uma visão que eu acho que é importante. A gente fala muito de tecnologia, muitas vezes, como se fosse fim. Tecnologia é meio. Nós estamos falando de um jogo aqui de people-centric, né? Ou seja, o foco central são pessoas. Eu fico muito chateado, eu já tentei várias iniciativas, e aí eu vou pessoalmente, tá? De me colocar à disposição para várias secretarias de cidade, desde o litoral, que é uma cidade que eu cresci, São Paulo, que eu fiz toda a minha vida aqui,
para tentar participar ativamente. Poxa, vamos fazer um final de semana empreendedor, vamos rodar os colégios aí na periferia, olhar para os garotos e mostrar, como eu vim da Zona Leste hoje, tenho meu escritório lá na Zona Sul, que eu pegava fretado 4h40 da manhã, que ele também pode sair lá do fretado 4h40 e transformar a vida dele e poder ser o instrumento, né, sua mudança aí de destino e cultura. Então, o que eu coloco talvez na nossa visão é um jogo de pessoas e ele tem que começar pela base. Eu não posso começar a educar apenas quem estuda em colégio de primeira linha, faculdade, são todos bem-vindos, né? Legal, quem tem oportunidade de viajar como eu tive, fazer coisas lá fora, etc. Mas há um empreendedorismo, que eu vou colocar dessa forma um pouco mais raiz, nu e cru, que ele deve ser visto. E eu acho que o empreendedorismo começa com coisas bases dentro da educação elementar, dentro da educação fundamental, da vivência prática com experiências, desde uma educação financeira, uma visão de empreendedorismo, comunicação verbal e escrita. Tem vários fatores importantes que você não consegue corrigir isso no final do processo. Eu acho que é uma conjectura muito longa, né? Na verdade não é imediata. Eu fico feliz de saber que São Paulo está olhando um projeto de médio e longo prazo, porque nós sabemos que isso não vai resolver do dia para a noite, mas eu tenho certeza que juntando com boa intenção, né, e eu acho que a gente tem um pessoal muito qualificado envolvido na comunidade, né, principalmente a comunidade 011 é muito ativa, eu tenho muito orgulho de fazer parte, contribuir pelos elementos, as pessoas que estão envolvidas nesse sentido em São Paulo, de realmente fomentar mais startups e oportunidades. Tá? Eu acho que, sem dúvida, o empreendedorismo é a mola propulsora e pode ser nosso principal talvez DNA de competitividade do país aí para mudar a nossa história. Obrigado. Mais uma rodada de apresentações. Bom dia, Flávia, gerente de políticas públicas da Uber. Bom dia, Daniel Takak, também faço parte do Comitê de Relações Governamentais da 011. Sou do Grupo Unipac e também toco a iniciativa Innovation dentro da OISCA Brasil. Bom dia, Oswaldo Takaki, sou coordenador geral da Associação OISCA Brasil. Oi, bom dia, sou Guilherme Ata, tenho a STS Projects, que é parceira da Startse, tem escritório aqui no Vale, na China e Israel também. Olá, bom dia. Sou Sônia Quester, da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município. Bom dia, meu nome é Maria Eugênia, trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Mais fácil por aqui. Isso. Boa. Eu sou a Marcela, trabalho no Girl Boss Consulting da TAM e participo da comunidade 011 também. Bom dia, meu nome é Larissa, eu trabalho com a Marcela na Girlboss também. Bom dia, Maurício Martins, funcionário da Subprefeitura da Lapa. Bom dia, eu sou Eric Tavares, eu trabalho com o deputado Sérgio Vitor, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia lá na Lesp. Então eu vim acompanhar também hoje o fórum de vocês. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Agora acabo de saber que eu tenho que subir para o Salão Nobre para substituir por 5 minutos um colega vereador que não pôde chegar a tempo, porque hoje também a gente está participando de um seminário sobre o Plano Municipal de Cultura. Então eu vou apresentar o próximo expositor, deixar o meu chefe de gabinete aqui no meu lugar rapidamente. Ricardo Jobim é especialista em processo civil brasileiro, conselheiro titular da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, ex-presidente da OAB na subseção de Santa Maria. Hoje é sócio-diretor do escritório Jobim Advogados e gestor do núcleo de startups Jobim Innov Advisory. E eu já volto. Obrigada. A transmissão está funcionando e a gravação também. Então, o que eu perder aqui ao vivo, eu assisto depois da gravação. César, você toma conta aqui por enquanto? Já venho. Bom dia a todos. Agora liguei. Vereadora Soninha, Rodrigo, secretária, Tânia, cumprimentando eles, cumprimento a todos. Eu peço desculpa para você se você, de uma maneira bem incisiva, eu tenho pouco tempo para falar tudo aquilo que eu acredito que deva ser feito no município de São Paulo, então eu vou tentar ser o mais transparente e mais direto possível. A democratização é importante, a inclusão é importante, mas para incluir
nós precisamos de ambiente. Nós precisamos ter um ambiente propício ao interesse da inovação. É a 4ª revolução industrial. A gente está diante de um mundo que está numa mudança tremenda e a matriz econômica está sendo alterada. Nós podemos aqui analisar que, poxa vida, São Paulo realmente tem 12 milhões de habitantes e concentra, pelos dados da Tânia, e conferem com os da Infomoney, 28% das startups do país. Pelo menos é o que saiu, desculpa, às vezes pode haver uma pequena divergência de dados, pode ser por atualização, alguma outra coisa. Mas eu gostaria de chamar a atenção, por exemplo, de Florianópolis. Florianópolis tem menos de 500 mil habitantes e concentra 20% das startups do país. Então, para uma cidade que é 24 vezes maior e tem laços econômicos muito mais fortes do que uma cidade que, com todo respeito a ser uma capital, mas com uma cidade do interior, como é Florianópolis, dá para chamar assim, tanto que Joinville, em Santa Catarina, é maior do que Florianópolis, nós temos que eles realmente fizeram algumas coisas que deram certo no passado. Eu fico imaginando, quando a gente fala de inclusão, se já é difícil para pessoas de classe média que tentam inovar, vai ser muito mais difícil, então, para a população de baixa renda, a população que realmente precisa dessa atenção. E o que Florianópolis fez que deu certo e por que eu acho que a gente precisa arrumar esse caminho? Florianópolis já discutia, desde 2015, zerar o IPTU para empresas de tecnologia. Florianópolis zerou o ISSQN para empresas de tecnologia. Eu sei que isso tudo causa impacto tributário, quando a gente fala de benefício fiscal. Tem alteração da lei de diretrizes orçamentárias, a gente sabe que o Poder Executivo obrigatoriamente tem que estar junto, mas, de fato, é que eles conseguiram materializar em lei o incentivo. O incentivo econômico, o incentivo que realmente traz o efeito. Muitas coisas aconteceram de lá para cá e que permite que esse município tenha uma lei de incentivo à inovação, quem sabe superior à de Florianópolis, vai depender também das viabilidades. Mas, por exemplo, nesta antiga MP, hoje lei sancionada da liberdade econômica, tinha alguns gatilhos que obrigavam a desburocratização que diziam o seguinte: se até 30 dias o poder público não der a resposta, está aprovado o pedido. Acredito que para a inovação isso seja interessante. É claro que a gente nunca vai conseguir fugir da discussão o que é uma startup. Isso daí, Florianópolis teve esse problema, nós temos em Recife também essa discussão, em vários locais o pessoal quer dizer a mesma coisa. Em expressão da língua portuguesa, as palavras escolhidas nessas leis foi empresas vinculadas à inovação e à tecnologia, que precisam assim ser reconhecidas através de uma manifestação do Poder Executivo, que pode criar um comitê para aprovar exatamente quem teria direito a um benefício fiscal ou outro. Nesse aspecto, a gente observa que isso é uma burocratização desse processo, mas é indispensável. Porque tem algumas coisas a serem pensadas, se São Paulo realmente quiser seguir nessa linha, que é, por exemplo, o tamanho do negócio até onde ele pode ir. Né? Ou seja, nós podemos bater no teto da empresa de lucro presumido, que, se eu não me engano, é 78 milhões de reais. Hoje, anual, a gente pode fazer também, conforme a primeira lei de Florianópolis, lá, que colocou como exemplo empresas com um giro trimestral de até 30 mil reais para elas conseguirem essa isenção, a partir daí caem na classificação, para não causar impacto. Por quê? Até porque, se a gente fosse pensar a tecnologia é igual à isenção, bom, aí nós teríamos alguns problemas, né? Porque temos gigantes mundiais da tecnologia trabalhando aqui e que contribuem muito para o ente público, e certamente essas receitas são relevantes e não podem ser abdicadas. A gente sabe que toda vez que a gente fala de benefício fiscal ou isenção fiscal, a gente sabe que isso causa um impacto, e que não é assim também. Existe uma lei que obriga que para cada receita, cada impacto de receita, de despesa, tem que haver uma receita. Cada renúncia de receita que se faz, precisa haver um equilíbrio. Mas, a meu ver, se fizermos uma análise de todos os municípios do Brasil que estão trabalhando esse tema, acredito que São Paulo teria condições de... Claro, é a maior do país, sem dúvida, está com 28%, né? Mas eu tenho certeza que São Paulo é a cidade que mais tem condições de garantir que, por incentivo, as empresas que começam a inovar por aqui possam permanecer aqui. Não sei se foi o Rodrigo que falou sobre Florianópolis, né, que tem empresas que saem de São Paulo e estão indo para Florianópolis. Ou seja, isso é competição, gente.
Os municípios competem pelo mercado de inovação. Infelizmente, eu sei que nunca é tarefa gostosa, principalmente falar para o executivo, que a gente precisa falar de dinheiro, mas o fato é o seguinte: se São Paulo não se adequar e começar a oferecer benefícios fiscais fortes para o mercado de inovação, eu não acredito que as empresas permaneçam aqui até se tornar unicórnios. Tem muitos unicórnios a surgir em desenvolvimento que podem se manter aqui. A gente está falando de protecionismo econômico? Talvez. Mas através de uma proposta, de certa maneira, liberal. A gente está falando de benefício fiscal. Por quê? Porque, infelizmente, se a gente quer inovar, se a gente quer inclusão, a gente precisa ter mercados necessários. Eu acredito que esse município está caindo de maduro para poder trabalhar mais essa competição. É claro que geograficamente, né, São Paulo é muito mais do que uma cidade, muito mais do que a Brigadeiro, né, nesse mercado. É claro que a gente precisa pensar que os hubs precisam ser democratizados. Concordo do ponto de vista dos hubs. Mas, no que diz respeito àquilo que realmente é sensível para o empreendedor, eu acredito que seja dentro dessa linha. Teve um município que chegou a fazer uma lei parecida com a Rouanet, certo, para investidores, né? Permitindo que até 20% do ISS pago por aquele investidor, ou 20% do IPTU, pudesse ser canalizado diretamente para investimento em inovação. São essas alternativas, é claro, tudo mediante aprovação do poder público. A gente não pode deixar uma porteira aberta, senão a coisa não vai acontecer. Mas sendo, acredito, bem franco, bem sincero, São Paulo, ela está, claro, é a maior cidade do país, a maior economia do país, ela já tem vantagens por causa disso, mas ela precisa também prestar atenção no que está acontecendo nos outros municípios, porque isso é uma competição e São Paulo tinha que ganhar, tem que ganhar. Eu não vejo como